Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, vamos falar sobre hoje, na minha visão, um dos melhores fiagros que temos no mercado, CRA11, fiagro da Sparta, como eu falo sempre para vocês, na minha visão, a melhor gestora de crédito que a gente tem no mercado, e o CRA11 é um fiagro, claro, de crédito e tem todo o DNA Sparta nele, por isso que eu vejo ele como um dos melhores fiagros que a gente tem no mercado. Então bora pro relatório gerencial, mas antes, aquela curtidinha básica, aperta o botãozinho, você vai me ajudar bastante a continuar produzindo esse conteúdo de qualidade que eu sei que é. Beleza? Então bora pro relatório gerencial de abril. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial de abril do CRA11, mês de aumento de dividendo aí 1,15, muito em função do que o fundo fez aí nos últimos meses de operações, e aqui a gente vê, né, aquele momento no final do ano que teve a questão de marcação e o fundo praticamente reduziu pela metade o dividendo, mas nada com problema em carteira, e sim problemas de marcação da carteira, marcação ao mercado da carteira, porque o fundo ele apresenta os resultados, ele apura os resultados, o lucro pela forma contábil, então com a marcação afeta a gente teve aí aquela baita pancada nos juros, né? Então o fundo pagou, mas voltou ao normal e já até aumentou o dividendo, inclusive já com essa perspectiva de pagar esse dividendo até o final do ano. Então a cota patrimonial 102, última distribuição 1,15 aí, o fundo vem indo super bem. Olha só, e olha o resultado que o fundo teve, 1,38 distribui 1,15, ou seja, ainda fez reserva, o que está em 85 centavos, e eles colocam aqui que poderá até ser utilizada nas próximas distribuições. Olha só que ponto positivo. Revisamos positivamente nossa capacidade de distribuição e acreditamos ser possível manter o patamar de pelo menos 1,15 até o final do ano. Ou seja, e quanto que ele está custando hoje? Vamos ver aqui só para a gente ver se isso é muito... Ó, o CRA hoje fechou a 93,87. Se a gente pegar a nossa calculadora aqui, 93,87. Se a gente pegar 1,15 vezes 12 dividido por 93,87. Pessoal, a gente está falando de um yield de quase 15% ao ano. É mais do que 1% ao mês. Então, um baita de um retorno para um Fiagro, um dos mais seguros que a gente tem. Inclusive, teve até um comentário falando que Fiagro não tem como ser seguro. Tá aí. Bom, e em relação à carteira do fundo, 60 ativos, isso é uma característica muito forte dos fundos da Sparta, se vocês pegarem o juro, o CDI, o Divis não, porque o Divis está começando agora. A quantidade de ativos que tem dentro da carteira é impressionante, assim, comparado com outros, o juro tem mais de 100 debêntures, o CDI também, e o CRA, por ser um fundo menor, mais novo, tem 60 ativos, e olha a quantidade, né? Isso, na verdade, eles negociaram 60 ativos. O fundo tem 95. Errei aqui. Eles negociaram 60 e o fundo tem 95. É impressionante, né? Foi 7% do PL, 26 segmentos e a maior posição a 3,5% do fundo, ou seja, muito bem diversificado e com risco gerenciado. 63% alocado em CDI, spread médio 2%, duration de 2,2 e 36% alocado em IPCA, com 9,8 aí de IPCA mais 9,8, spread de 1,5 comparado ao título público de mesma duration, que é 2,3 anos. É aí que dá um resultado de carrego CDI mais 1,8. Impressionante. Aqui aquela regra que os fundos da Sparta têm, com exceção do Divis, de não distribuírem dividendos se a cota patrimonial reduzir de 100. Isso aconteceu muito quase aqui, né? No caso do juro, quase também. O CDI não teve problema. Mas é uma regra que a Sparta tem e é uma regra interessante. Inclusive, eu fiz um vídeo do juro explicando sobre isso. Se você não sabe o porquê que a Sparta faz isso, digita aqui na lupinha, juro 11, procura uns 4 a 5 vídeos atrás, você vai ver lá. Tá bem no texto lá a explicação sobre o porquê que a Sparta não paga abaixo do valor patrimonial de 100. Então, fundo pagando 1,15 aí, como a gente viu. Aqui a parte da carteira, né, do retorno, a gente vê que grande parte do retorno foi principalmente carrego e marcação da carteira de crédito. Isso tem muito reflexo a queda dos juros, né? Teve um pouco de queda, então isso traz resultado. E aqui a gente vê a carteira, né, muito bem diversificada, quase
95 CRAs, é impressionante. Impressionante. Quer ver, gente, a carteira do fundo? Gosto muito do CRA, gosto muito dele. A gente vê aqui a alocação geográfica muito bem diversificada em termos de estados, alocação por tipo, basicamente CRA. E aqui os devedores, né? A parte desculpa, aqui são os segmentos, o maior exposição é cooperativa de insumo, aqui alguns devedores. Aqui o grupo de risco, né, que são os devedores em si, o maior aqui é São Salvador, 3,6%. E aqui a gente vê que o grande resultado foi do CRA, principalmente por causa da inflação, né, que foi mais alta, e do fechamento da curva. Aqui a gente vê o fundo gerou 1,38, pagou 1,15, está com 88 de reserva. Beleza, pessoal, então era isso. Mais um mês acompanhando o CRA e aqui as menções que o fundo faz aos nossos vídeos, sempre agradecendo a Glenda aí pelo apoio. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.